irmãos, boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja em nós. Como sempre, nós temos alguns avisos, mas vocês estão mudando os avisos que vamos dar aqui, então nós vamos ficar com um único aviso, que é o do Coral Milanês. Continuo convidando, ou melhor, convocando aqueles que tiverem uma queda, tiver vontade de participar. Nós nos reunimos aos sábados às 16 horas. Se alguém quiser mais informações, é só me procurar aqui depois da reunião. Isso. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a prece como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, nos hoje sempre, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, físicos e espirituais. Em nome de Jesus, assim seja. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Paulo, que irá trazer para nós a mensagem da noite, que é provas e expiações. Boa noite a todos. Boa noite. Agora a encarnada. Boa noite a todos. Boa noite. Que coisa, né? Uma boa noite diferente faz todo sentido, não é verdade? Tá todo mundo bem aí? Vocês querem que feche a janela, desligue o ventilador? Tá ótimo? Então tá bom. Meus queridos, é com muita alegria que nós vamos falar sobre um assunto. Dentro da doutrina é difícil realmente a gente falar que tem um assunto que é mais legal do que o outro, porque todos são. A partir do momento que a gente começa a estudar com uma certa frequência ou com o passar do tempo, a gente começa a dilatar as nossas percepções e começa a enxergar a riqueza dos assuntos. E bacana que cada dia que a gente estuda mais um pouquinho, a gente vê que o assunto é mais legal ainda. Não é verdade? E hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante. Todo mundo aí já ouviu falar que a Terra é um planeta de provas e expiações? Sabe por quê? Sim ou não? Vamos combinar. Assim é não, eu não sei o que é. Eu não consigo entender não. Então vamos lá, todo mundo já ouviu falar que a Terra é um planeta de provas e expiações? Sim. Já começou a melhorar, hein? Bacana. Por quê? Não, regeneração é outro estado. Isso. Mas por que ela é prova e expiação? Agora ficou interessante, né? Pessoal, nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso aí. Não é meu objetivo de forma alguma esgotar esse assunto. Não é o meu objetivo da gente ter uma palavra final a respeito. É realmente um norte, porque a doutrina nos faz e nos fala e nos convida a todo instante a reflexões. Ou seja, à medida que a gente vai aprendendo, as nossas percepções se dilatam, nossos horizontes se abrem, então a gente tem condição de entender um assunto hoje. Amanhã a gente começa a entender esse assunto um pouco mais amplo e vai assim expandindo os horizontes. Com isso, voltamos para aquele famoso conceito: conhecimento não tem fronteiras e não existe limite para o conhecimento. Mas vamos começar lá do básico do básico. Vamos no conceito: prova e expiação. O que isso traz para o coração de vocês? Esqueci de falar, é participativo, tá, gente? Nós vamos construir juntos. Desculpa, não ouvi? Alguém falou aí? Nada? Poxa, vamos lá. Provas e expiações. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Respondam com toda sinceridade. Não precisa omitir a verdade. A vida de vocês está boa? Eu gostei, já começou a gerar polêmica. Eu vou ficar bom agora. E aí, gente, a vida de vocês está boa? Um aqui diz que está bem. E os outros?
Então quer dizer que vocês estão no planeta errado, né? Pessoal, a sabedoria divina, o amor do Pai para conosco, é muito maior do que a gente possa imaginar. Todos nós sabemos que na Terra estão encarnados espíritos imperfeitos. Na escala espiritual, nós estamos mais próximos do vegetal, do animal, do que para o angelical. Para vocês verem o tamanho do caminho que a gente ainda tem que passar. Partindo desse princípio, como seres imperfeitos, vocês acham exatamente que nós fazemos tudo certinho para que as coisas ocorram tudo certinho? Sim ou não? Já começaram a entender. Então o que acontece, pessoal? A gente tem que entender que nós estamos inseridos dentro de leis muito sábias, são leis divinas. Vocês sabiam que as leis dos homens mudam, não é verdade? Todo dia tem sempre uma emenda à Constituição, tem uma alteração de Código Civil e tantas outras leis. Mas as leis de Deus são sempre as mesmas desde o princípio. Sabe por quê? Porque são perfeitas. Se são perfeitas, não existe necessidade de ajuste, não existe necessidade de alteração, não existe necessidade de complemento. Ela já é perfeita por si só. Olha que coisa bacana. Assim sendo, nós, criaturas imperfeitas, conseguiremos respeitar essas leis de acordo? Claro que não. Por um simples motivo: nós não conseguimos compreendê-las na sua extensão. A nossa visão, pela nossa ignorância, ela é muito distorcida. Você quer ver um exemplo? Pega uma criança, fala para ela: olha, não pode enfiar o dedo na tomada, porque dá choque. Ela sabe o que é choque? Não. Quando você descuidar, o que ela está fazendo? Enfia no dedo e enfia outra coisa lá. Porque ela não sabe. Essa regra que a gente passa para ela, visando a proteção dela, mas ela não sabe. E ela vai lá. Isso aqui eu vou contar para vocês. Esse fato é muito bacana. Há uns anos atrás, estava eu na tarefa aqui, eu não lembro se eu estava fazendo uma palestra, eu estava sentado na mesa aqui. Eu escutei, eu estava sentado na mesa. Veio um evangelizador, sinalizou para mim: Paulo, vem cá. Aí eu fui. Aconteceu uma coisa, mas não assusta não, tá tudo bem. Falei: tá bom. O que aconteceu? Seu filho enfiou um clipe na tomada. E o bacana da história é o seguinte: eu sempre falei para eles: não é bebezinho não, tá, gente? O rapazinho já tá com uns 15 anos. E eu sempre falei para eles: minto, 15 é covardia, nós estamos em 24, né? Tem 6, 17 menos 6, dá 11 anos, mentira, era 11 anos. Eu sempre falei para eles e sempre demonstrei o que é eletricidade, é de perigos e tudo mais. E eu perguntei para ele: por que você fez isso? Aí eu tinha vontade de saber como é que esse negócio funcionava. Deu um tirão, que é uma ponta do dedo. Ele foi feliz porque não teve nada mais complicado. Aí depois disso, ele ficou mais esperto. Hoje, morre de medo de eletricidade. Aprendeu do pior jeito quando se quebra uma lei. Nós somos semelhantes a isso. Nós temos o conhecimento de uma regra que está onde? Onde é que estão as leis divinas? Gostei, vai lá, para fora. Verbaliza. Vou só traduzir o gesto dela. Está na nossa consciência e no nosso coração. Deus, quando criou, colocou no kit. É o kit básico de criação. Está tudo lá. Só que nós, porque somos muito ignorantes, lembra do princípio da minha fala? Ainda não conseguimos entender a extensão dessas leis. E com isso, as nossas interpretações são errôneas. O que é mais do que natural. É a mesma coisa de uma criança, você querer que ela tome uma decisão sobre um determinado assunto, comparado com um adulto. Com certeza a decisão dela será muito diferente e baseado em conhecimentos assim, bem pequenos, porque é uma criança.
carrega poucos conhecimentos. Estou falando da encarnação atual, tá, gente? Não estou falando de questão de espírito evoluído nem nada, não. A tendência de errar é muito grande. Então essa criança vai tomar uma decisão com uma grande chance de tomar uma decisão errada. Assim somos nós nessa nossa trajetória. Bom, se nós somos seres ignorantes e imperfeitos, tomamos decisões erradas porque somos imperfeitos, como é que a vida se porta com esse tipo de conduta? Bem, nós temos leis sábias, justas e perfeitas, que regem o equilíbrio do universo. Toda vez que a gente, pela nossa ignorância, comete algum tipo de deslize, como é que fica isso? Nós erramos. E as leis de Deus são puramente amor. Sabe qual é o primeiro princípio? Agora, lei dos homens, tá? O princípio de uma lei: proteger e criar equilíbrio. E quando essa lei é infringida, o primeiro conceito que deve ser verificado é o do aprendizado para o infrator. Tanto que, pasmem, os presídios têm a função de correção para que o indivíduo retome a vida em convívio na sociedade. Claro que a gente ainda está muito longe desse conceito, verdade. Mas então, nós precisamos reparar, voltando à nossa condição de espírito. Mas a lei de Deus é amor. Dessa forma, se Deus nos ama plenamente, suas leis são sábias e justas, como é que a gente se ajusta diante dessa lei? Palavra simples: amando. De que forma? Aí nós temos que passar por 3 caminhos, 3 palavrinhas, que são 3 conceitozinhos, que vão nos ajudar a compreender esse amor. O primeiro deles chama arrependimento. E aí, gente, o que vem a ser o arrependimento? Vamos comigo, vamos lá. Arrependimento. O que vocês entendem por arrependimento? O que é na cabeça, tá, gente? Não entendi isso. Tentar fazer diferente. O que mais? Saber que errou. Saber que errou. Já é um começo. O que mais? Entendi. Bacana. Vamos dar uma engordada nesse assunto? Quando a pessoa, para chegar ao arrependimento, o que ela precisa ter? Consciência do erro. A gente só se arrepende quando a gente toma consciência de que errou. E como é que a gente chega nisso? Baseado em quê? As leis do nosso coração, elas nos guiam. Vocês acreditam que Deus fez o mal? Sim ou não? Não. Ótimo. O mal é o quê? A invenção dos seres imperfeitos. Na verdade, é a falta de prática do amor. Deus nos criou simples e ignorantes. Por amor, temos a destinação da perfeição relativa. Não venhamos com essa ideia de eu vou me igualar ao Criador. Não é possível. Nenhuma criatura consegue se igualar ao Criador. Tudo bem isso aí? Então nós chegaremos à perfeição relativa. E aí numa condição de espíritos puros muito mais próximos à divindade. E quando eu falo divindade, eu falo em Deus. Então nós tomamos, diante da nossa pequenez, algumas decisões infelizes. E como é que a gente começa a perceber que está nesse caminho errado? Quando certas coisas diante da vida começam a nos sinalizar que existe um erro, que existe uma situação que foi mal resolvida. E aquela situação mal resolvida, com o passar do tempo, vai nos criando um certo desconforto.
Do mesmo jeito que quando você chega em algum lugar, a pessoa te cumprimenta, você responde ela de uma maneira, você está tendo um dia ruim, você responde ela de uma maneira deseducada. Depois para e pensa, puxa vida, ela me cumprimentou e eu tratei ela com aspereza. Tem o quê? Arrependimento. Porque na sua memória espiritual você sabe que você cometeu erro. Então vem esse princípio que é o arrependimento, que nada mais é do que um conjunto de experiências que o Espírito adquire ao longo da sua caminhada com o Espírito, e aí eu falo nas sucessivas existências e nos retornos ao plano maior, no qual ele já começa a ter uma percepção de certas verdades que nos regem. Então vem, nossa, errei. E agora? Primeiro passo, arrepender-se. Tanto que nenhum de nós pode tomar uma decisão, pode mudar o rumo da nossa caminhada, ou qualquer decisão que a gente tome, se primeiro a gente não se arrepender. Vocês concordam com isso? A gente não muda a estratégia enquanto a gente não se arrependeu de ter tomado uma decisão. Aquela só, nossa, fiz besteira, estou arrependido disso. Aí quando você fala, estou arrependido disso, você começa a pensar, o que eu faço para corrigir isso? É automático. A nossa cabeça começa a puxar isso automaticamente. O que eu faço para corrigir isso? Esse foi o primeiro passo. Arrependimento. E aí depois, respondendo essa pergunta do arrependimento, a outra palavra chama-se expiação. Essa é boa, gente. Eu vou ser sincero para vocês. A primeiro lugar que eu ouvi falar na palavra expiação foi na doutrina. Isso há um bocadinho lá atrás. Alguém sabe dizer o que é isso? Responder por aquilo que fez. O que mais? Quase. Já é o caminho, tá? Não está longe, não. O que mais? Uma prova que o Espírito nos supõe. A gente tem que passar aqui para Uma prova que o Espírito... ele não escolhe. Tá. Ele foi escolhido para ele. Ele não consegue todo foco de meu. Tá. É isso mesmo. Pode falar. Foco de consciência do erro que ele fez. Alguns têm condições de falar, eu quero passar por isso. Tem consciência disso, pode corrigir, ele quer corrigir. Outros talvez não tenham. Ok. E é posto para a prova, trouxe essa questão para ele. Ele espiar passando por daquela dificuldade. Tá. E o livre-arbítrio fica onde? Fica que se vai fazer certo ou errado. Mas não diz um bocadinho de fazer o certo e errado. Bom, vamos clarear. Eu provoquei, foi a coisa foi proposital mesmo. A gente tem que entender que existe uma lei máxima que rege o universo que chama-se livre-arbítrio. Ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que até Deus respeita. Olha só. Deus respeita o livre-arbítrio da criatura. Porque sabe que ela tem a capacidade de fazer suas escolhas. Os espíritos mais evoluídos também respeitam o nosso livre-arbítrio. Os espíritos menos esclarecidos ou mais endurecidos querem impor sua vontade sobre nós. É uma diferença sensacional. Quando o espírito é menos esclarecido, ele faça isso, faça aquilo outro, não deixe de fazer isso, faça aquilo outro. E aí, voltando à história do livre-arbítrio da expiação, quando nós tomamos consciência do nosso arrependimento, existem dois caminhos. Se nós já temos uma certa percepção, e quando eu falo percepção, eu falo a nível espiritual, do que é a vida e das sábias leis que nos regem, e como eu me arrependo de ter cometido um erro, eu já começo a ter condições de usar o meu livre-arbítrio e falar, eu gostaria de fazer coloca assim, passar por alguma situação que corrija isso. Eu gostaria de expiar esse meu erro. Bacana, esse é um caminho. O outro é, eu errei, sou ignorante, não sei como é que eu corrijo isso,
Aí Deus, no seu amor infinito e bondade, o que Ele faz? Permite que a espiritualidade maior, que trabalha no nome dEle, nos conduzindo por essa existência e por outras existências, nos ajudem a começar a caminhar. Uma criança não anda, não nasce andando. Ela primeiramente ela começa a ficar durinha, ela consegue sentar, depois de sentar ela começa a engatinhar, depois ensaia a ficar em pé, depois tenta dar uns passinhos, até que ela anda, depois ela corre. Mas tudo são tempos. Nos primeiros momentos, o pai e a mãe ajudam, faz o que com a criança? Ajuda a escorar ela para ela não tombar. Depois, quando ela tenta engatinhar, o papai e a mamãe estão ali. Quando tu começa a ameaçar os primeiros passinhos, você dá a mãozinha, ela vai se equilibrando e vai tentando andar. É mais ou menos isso que os nossos irmãos de luz fazem conosco. E depois, quando a gente começa a andar, a responsabilidade é nossa, porque a gente vai onde pensa, na verdade. Tanto que quem tem filho pequeno ou vai, ou já teve, quando o menino começa a andar, é a parte mais dá trabalho. Você tem que ir atrás dele, o sujeito some. E daqui a pouco você olha e está aprontando. Tem que ter um cuidado danado. Mas enfim, então são dois caminhos. Só para eu aproveitar o gancho. As expiações, elas podem ser voluntárias, dado o grau de evolução que você já se encontra, ou podem ser compulsórias. Ou seja, o espírito não tem condição ainda de fazer uma escolha. Por isso ele é ajudado a escolher, mas com muito amor. Nenhuma forma de expiação que qualquer um de nós passa tem o cunho de nos fazer sofrer. Nós que entendemos isso. Ela tem o cunho de nos instruir, de nos ajudar a crescer. Nossa interpretação que é muito torpe. E eu vou trazer para vocês aqui uma definição rápida do que vem a ser expiação. Consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são consequências da falta cometida, seja desta vida presente, seja após a morte, na vida espiritual, seja numa nova existência corporal, até que os últimos traços da falta sejam apagados. Então, quando a gente fala que a Terra é um planeta de provas e expiações, o que nós começamos a entender? Bom, as provas a gente vai falar daqui a pouquinho, mas e expiações? O que a gente começa a entender? E aí? Expiação é uma escolha que a gente faz também para resgatar algum erro do passado. A gente pode dizer que expiação são situações que nos exigem e que nos causam um certo desconforto, seja físico ou seja moral, para que a gente consiga trabalhar uma falta cometida? Sim ou não? Esse sim ou não, o senhor está desmaiado, vamos lá, coragem. Sim ou não? Sim. Ótimo, já começamos a entender. Esse é o conceito. Então, no planeta que é de expiação, está todo mundo feliz? Claro que não. Não tem lógica. Se um lugar onde é que você vive, situações que você sofre, seja males físicos ou espirituais, situações, né? Físicas ou espirituais, de intensidade, com objetivo de reparação, está todo mundo feliz, alegre, sorrindo até aqui? Só se for todo mundo masoquista, que não eu acredito que seja. É claro que não, gente. Isso explica porque nós vemos na Terra tantas situações de desequilíbrio, de violência, de desarmonia, de inquietação. E aí a espiritualidade o tempo todo vem nos convidando: filhos, orem pelo mundo, orem por aqueles que estão sem condição nesse momento de orar, porque a oração eleva o nosso espírito. Isso aí a gente já ouve isso há muito tempo, né? Eleva o nosso espírito e se aproxima, nos faz nos aproximar de Deus. Então orem por vocês e orem por aqueles que não têm condição de orar no momento. Tamanho desequilíbrio que se encontram. Estão entendendo o conceito? Tá fácil? Quer que eu mude o esquema? Continuo sem entender, gente. Um balançou a cabeça, outro não balançou nada. Tudo bem? Podemos caminhar assim? Pode.
Então vamos lá. Então todo mundo já sabe o que é expiação, né? Então metade da explicação do que é prova e expiação do planeta já foi. Nós entendemos que somos imperfeitos, que erramos, chegamos a um ponto de arrependimento, bate uma vontade no coração, peraí, eu quero mudar, eu quero corrigir esse negócio. De que jeito? As sábias leis de Deus nos convidam à reparação dessas faltas, que normalmente vem através de coloca assim, uma situação intensa. Não vou usar sofrimento não. Vem de uma situação intensa, seja ela física ou moral. E alguém sabe dizer por que isso acontece? Essa situação intensa? Primeiro exemplo, tem que ser intensa. E aí? Alguém sabe? Arrisca? Arrisca um palpite aí. Depende? Depende do grau de instrução do espírito para que ele possa estar suportando aquela prova. Como você disse, o livre-arbítrio nos é dado para que nós possamos escolher. Se não é compulsório, a gente tem o livre-arbítrio e falar assim, mesmo a gente, muitas vezes, querendo passar por mais provas, o plano, né, os nossos mentores espirituais falam, não, filho, você não faça isso porque você não vai suportar. Então a gente depende da nossa evolução moral para que a gente suporte essas provas. É um conceito, mas eu vou chegar nele daqui a pouquinho. Você já está um pouquinho mais adiantado. Eu pergunto para vocês, por que tem que ser situações intensas, físicas ou morais, ou físicas e morais? Essa é a perguntinha boa. Pra gente aprender. Oi? Pra gente aprender. Agora sim. O conceito é simples. Se nós vivemos expiações para, como diz o outro, arrumarmos uma casa bagunçada, Deus usa dos recursos disponíveis para nos fazer chegar lá. Que jeito? Nós temos basicamente duas formas de trabalho: a moral e a material. Exemplo. Todo mundo aqui quer ser rico? Ganhar agora nós estamos chegando, né? Na Mega Sena virar sozinho. Todo mundo quer, né? Aí eu vou fazer uma perguntinha bem bobinha para vocês. Está todo mundo aqui preparado para ser muito, muito rico? Não. Isso pode ser a falência moral de todo mundo, porque são muitas facilidades. Da mesma forma eu pergunto, está todo mundo aqui disposto a ser paupérrimo e viver em condições de extrema penúria? Não. Possivelmente também vocês não seriam capazes, assim como eu, de viver uma situação dessa. Então, ocorre que quando a espiritualidade maior, em cumprimento às leis divinas, nos coloca em situações intensas, de questões físicas ou materiais, juntamente com questões morais, é justamente para trabalhar o nosso ser. Porque o espírito, quando ele está fora da matéria, ele só vive condições morais. Fato. Quando ele está na matéria, ele acaba vivendo, coloca assim, subordinado a certas condições materiais. Alguém que consegue ficar sem comer? Alguém aqui consegue ficar sem dormir? Sem tomar banho, até tenta, mas depois fica difícil, né? Então é basicamente isso, gente. Essas condições, elas são basicamente esse motivo. É você viver fisicamente uma condição que exige com que você tenha que trabalhar o seu moral. Quer ver uma outra coisa? Legal? Quem trabalha porque gosta ou por esporte? Não tem esse aqui? Que coisa! Todo mundo aqui trabalha porque precisa, né? Essa é a primeira palavra que a gente ouve, né? Fulano trabalha porque precisa, porque tem que comer, tem que vestir, tem que dormir, tem que ter uma casa. Não é isso? Vocês concordam que essa é uma condição física para trabalhar o nosso moral? Se o seu corpo físico não tivesse essas necessidades de comer, dormir, tomar banho, de se alimentar,
comer, dormir, de morar, de remédio e tudo mais. Alguém que trabalhava? É claro, é que você ouviu então jamais aqui, viu? Verdade. Vocês concordam então? Pensa bem. Vem um Paulo, um espírito extremamente preguiçoso, que não quer saber de nada com nada. Ignorante, orgulhoso, vaidoso e assim vai o kit completo, tá? No plano espiritual vai vagando, só na tranquilidade. Não tem que comer, não tem que comer, não tem que comer, não tem que dormir, não tem que beber nada, não tem que morar, fica tranquilo. Vem pra matéria. Chega na matéria, aí eu quero fazer isso, mas peraí, estou sentindo uma dor na barriga, o que é isso? É fome. Eu tenho que comer. Ô fulano, me dá comida. Não tem jeito não, filho, vai trabalhar. Ô fulano, estou precisando de uma comidinha. Você já trabalhou, meu filho? Aí você começa a pensar, puxa, eu já tenho que trabalhar. Senão não vou comer, essa dor não vai passar. Aí eu começo com um trabalhozinho aqui, um trabalhozinho acolá, mas eu sou orgulhoso. Eu não gosto que ninguém me mande fazer nada. E no trabalho você vai ser o quê? Patrão ou funcionário? Patrão ou funcionário? Isso. Então você vai ser funcionário. O que você vai ter que fazer? Obedecer regras da empresa. Aí já começa o primeiro trabalho de orgulho. Você vai ter que baixar sua crista, alguém fala alguma coisa, você vai, tá bom, meio contrariado, entre os dentes, mas vai. Aí daqui a pouco você descobre, puxa vida, eu tenho que tomar um banho, eu estou precisando de uma roupa, e você começa a entender que você está inserido num contexto no qual fisicamente você tem algumas restrições que te obrigam a trabalhar o seu moral. Vocês concordam com isso? Olha como é que isso é sábio. Então, à medida que você vai trabalhando o seu moral para que você consiga, no primeiro momento, atender as suas necessidades físicas, com o passar do tempo, vocês concordam que vocês se tornam seres melhores moralmente? Porque você foi convidado, por circunstâncias, a dar seu jeito, a melhorar. Vocês concordam com isso? Então, gradativamente, o espírito vai melhorando. Então, eis o porquê das sucessivas existências. Porque uma só não tem jeito. Não dá. E aí cai aquilo que você falou. Ah, e aquele tanto de prova que eu tenho que fazer. Não, uma por vez. O bacana é o seguinte, a espiritualidade nos fala que quando a gente dá uma melhoradinha, agora eu já sou um espírito um pouco mais esclarecido, eu amo a Deus, Deus me ama, eu amo a Deus, Deus me ama. Fica naquela maçã da... Tudo é muito bom, eu compreendo as leis. Fala assim, olha, no meu plano reencarnatório agora eu quero fazer isso, 10 coisas. Os irmãos só olham para você e vai fazer uma. Não, mas eu dou conta. Já tem condição, já tem que despertar para isso. 10 eu dou conta. Vamos fazer o seguinte: você vai dar conta de uma. Se você se der bem nessa, você volta depois e faz as 9. Aí o que acontece? O sujeito encarna, arranja mais umas 3. Além de não dar conta daquilo que veio fazer, ainda se comprometeu com mais 3. Todos nós somos assim, gente. Nós estamos cansados de fazer a mesma coisa. Não muda não. Então, nós estamos espiando as nossas situações. Mas o fato de espiarmos não quer dizer que tenhamos que ser indiferentes ao sofrimento alheio. Por exemplo, se você tem uma pessoa na situação de rua, e aquela pessoa pede a você alguma coisa, mas pede aquele pedido assim de coração. Vê você comendo, ô moço, me dá um pouco de comida. Você para e pensa, puxa vida, é o meu irmão que está ali numa prova muito difícil, que é a alimentação. Então, você precisa já despertar o sentido, ele está passando por uma prova, o que eu posso fazer para ajudar ele nessa prova? Aí, sei lá, paga comida para ele. Vou contar uma situação que aconteceu recentemente. No almoço, eu estava almoçando, Praça Raul Soares, tem um boteco que chama Bar da Loura. Quem gosta de ter um feijão tropeiro, muito gostoso lá. Estava nossos colegas de trabalho lá. Aí terminando de almoçar, alguns deixaram os restos dos pratos. Veio um morador de rua com uma vasilha de sorvete. Falou assim, posso pegar seu prato? Ele começou a pegar o prato de todo mundo e virava dentro do negocinho dele. Meu potinho. Ele saiu com esse potinho
indo até aqui. Atravessou a rua, do outro lado tinha mais 2 para dividir. Aquele dia, eu me senti pensei, puxa vida. E muitas vezes eu estou reclamando da vida por coisa ínfima. Imagine esse companheiro numa situação dessa. Tentando de morar, está comendo o resto, desse jeito. Imagine que prova esse espírito está passando. Como ele está. E mais 2 colegas que estavam conosco ficavam assim, puxa vida. A gente vê tanta coisa por aí, tanto desvio de irmãos, de companheiros, mas quando uma pessoa está pegando do resto, que teoricamente ia ser jogado fora para comer, isso me incomoda. Eu parei e pensei, olha só, já é um começo. Já é um começo. Se o sofrimento alheio já começa a te incomodar, bom sinal. Quer dizer que a gente está saindo daquela carcaça do orgulho e egoísmo e estamos começando a perceber que os nossos semelhantes também sofrem. Isso faz com que a gente conviva melhor. Sai daquela indiferença. Ah, ele mora na rua, um drogado. Não. Ele fez escolhas erradas, mora na rua. Perfeito. Está caindo em função da droga. É lamentável. Vai ter que resgatar isso lá na frente. Mas é ele. Eu não tenho a obrigação nenhuma de ser justiceiro e condenar o cara. Ou a mulher que for. Entendeu? Às vezes a gente vê uma situação de um delito, que rouba, o que mata, o que estupra, o que faz, acontece. A gente tem uma mania de ser juiz e carrasco. Ah, ele é assim mesmo, é isso, tem que sofrer. Vai dizer que isso é diferente? Todos nós fazemos isso. Primeiro discurso que a gente está pensando dessa forma. Só que a gente esquece que condenável não é o espírito que está falando, é o ato. A tristeza que a gente tem que ter é de saber que aquele irmão vai ter que resgatar diante da lei divina. Vai chegar o arrependimento dele, nós já falamos sobre isso hoje. Vai ter que se arrepender e depois fatalmente terá que expiar. E a gente sabe, como diz o velho deitado, né? Com fogo fere, com fogo sara a ferida, né? Então, uma história assim? Pois é. Vamos caminhar um pouquinho mais? A gente está indo bem aí, está tranquilo? Dúvida, sim ou não? Se tiver, por favor, levante a mão. A gente precisa entender o seguinte: quando a gente espia algo, não é termo antigo ficar olhando não, tá, gente? O pessoal do antigo fala, vou espiar tal coisa ali, não quer dizer que está olhando não, tá? Mas quando a gente espia algo, a gente já começa a desenvolver em nós, ou seja, é um pré-requisito, a gente buscar uma forma de reparação daquele erro, daquela situação que gerou o arrependimento, que gerou a expiação, e em seguida a gente começa a ter o sentimento de quê? De reparar aquilo que foi errado. Vocês observaram que coisa, que sapiência do mais alto. Primeiro a gente comete um erro pela nossa ignorância. Em dado momento a gente começa a se arrepender. Depois a gente começa a viver situações intensas para aumentar a nossa percepção. E depois a gente começa a buscar a reparação daquilo ali. Olha que coisa boa. Então, para a gente reparar uma situação, é preciso que a gente tenha já um coração um pouco mais receptivo a certos conceitos. Não é verdade? Por quê? A reparação nada mais é, a grosso modo, que consertar algo. Errei. Muito bem. Como é que eu conserto isso? Essa é a pergunta que a gente faz. Às vezes de uma maneira mais filosófica, mais elaborada, mas como é que eu conserto isso? E no nosso ser brota uma vontade muito grande de corrigir isso. Por quê?
perfeito. Mas da onde vem isso? Essa vontade de corrigir o errado. Não entendi, repete, por favor. Acredita em Deus. Consciência. O que mais? O que faz na gente ter vontade de consertar algo, gente? Viver em paz. É um dos caminhos. E você sabe qual é o conceito de paz da espiritualidade que ela nos traz? É a capacidade que nós temos de deitar de noite, encostar nossa cabeça no travesseiro, sabendo que fizemos tudo o que podíamos para que as coisas dessem certo. Ainda que não dessem, mas nós fizemos nossa parte. Legal, né? O que venha, essa vontade da gente fazer o certo, já começa. Na verdade, não é uma vontade, essa vontade não é uma coisa só, não, é um conjunto de coisas, tá, gente? Que faz com que a gente tenha essa vontade de fazer dar certo. De reparação, já é o nosso despertar para nossos objetivos como espírito, que é a evolução, que é a perfeição. E nós começamos, essa vontade é aquela história de, peraí, eu fiz errado, eu tenho que consertar isso. Me incomoda eu saber que eu fiz errado e não fiz nada para mudar. Então vem essa vontade da gente fazer uma correção. Correção diante do quê? De nós mesmos, em relação ao quê? As sábias leis que nos regem. Lembra lá atrás, nós começamos simples e ignorantes? Vamos caminhando com as leis divinas nos nossos corações e mentes, na nossa consciência, né? E a gente vai pisando na bola, cometendo uns errinhos aqui e acolá, e até aí tá tudo bem, vai pra lá, e vamos caminhando. E dá um momento ele para e pensa, peraí, esse negócio não tá bom. Eu preciso tomar uma atitude. Aí vem o quê? Arrependimento. Depois do arrependimento, vem uma necessidade que nós temos de fazer alguns ajustes, algumas correções, que é a expiação. E depois tem essa vontade de corrigir, que já é um outro estágio de consciência como espírito. Perfeito? E aí, meus queridos, a gente vai entrar na segunda parte: provas e expiações. Então a gente, fazendo um mini flashback aqui, vem cá, vocês lembram aquele seriado na Globo que passava nos anos 90? Os Normais? Ô, gente, pode falar que eu sei que tem gente que assistiu. Tinha um tal de mini flashback. Agora eu vou botar para os mais novos, vou ajudar eles também. Tinha um tal de mini flashback que um personagem às vezes chamava, solta aí um mini flashback, que era contar a história para que ele chegasse naquela situação bem rapidinho. Então, fazendo um mini flashback aqui, nós descobrimos que nós somos seres que fomos criados simples e ignorantes, que temos as leis divinas guardadas nos nossos corações, na nossa consciência, que a gente pisou na bola, porque é ignorante, errou, e em dado momento a gente começa a parar, peraí, não está legal isso que eu estou fazendo. Depois daquela vontade de começar a corrigir, porque a gente viveu situações que são as expiações que vão fazendo a gente tomar certas consciências e vontades, né? Desenvolver certas vontades para melhorar. Depois vem a vontade de correção, que é a reparação. Beleza. E aí? Você está cheio de vontade. Tem aquele negócio que diz que o inferno está cheio de boas intenções, não tem isso? O velho deitado que conta isso? Eu vou contar uma coisa para vocês. Não existe inferno não, tá, gente? Nós espíritas entendemos que existem regiões mais densas. Em algumas dessas nós chamamos regiões umbralinas, que também o termo não é um dos mais redondos, porque umbral quer dizer passagem, porta. Aqui é cheio de umbrais, ó. Vocês vão, aqueles que vão tomar passo vai passar pelo umbral. Aqueles que tiverem medo de passar pelo umbral aqui vai passar pelo umbral para o portão. Aí você não tem jeito de escapulir, não. Vai ter que passar mesmo, senão não vai embora. Então, quer dizer, nós temos aquela vontade de reparação. Beleza? E aí, o que acontece? Nós temos a vontade. Já chegamos nessa parte da vontade. E aí? Aí a gente é colocado à prova. Isso!
É isso aí. Para ver se a gente aprendeu de verdade. Isso aí. Olha que coisa legal. Viu como é que a sabedoria é muito grande nesse processo de aprendizado do ser? E aí, nós vivenciamos situações que vão fazer com que a gente prove essa vontade, teste essa vontade, teste o arrependimento, teste aquela vontade verdadeira de fazer algo diferente em vontade de corrigir. E eu vou dizer uma coisa legal para vocês: nós falamos também. Você acredita num troço desse? A gente cai de novo. Mas vejam bem, a gente já cai numa condição mais elevada. A gente já cai, erra e já começa a despertar. Opa, peraí. Eu me comprometi a fazer isso, por que eu não fiz? O que está errado? A gente começa a ter um senso mais crítico sobre as nossas posturas. E com o passar do tempo, quando a gente está encarnado, a gente começa a se corrigir. Vocês lembram da escola? Quando a gente ia para a aula, o professor dava aula. Eu ainda peguei a época do bimestre, tá? Hoje tem trimestre, o conceito é meio diferente. A gente ia para a aula, né? No caso, a gente ia estudar. Hoje, infelizmente, a gente está vendo gente que está indo para a aula. Fazer o que é outra conversa. Mas nós vamos estudar, vamos aprender. Então, a gente tinha aula de segunda a sexta, via o conteúdo de vários professores de várias disciplinas e aprendendo. Tinha os trabalhos sobre determinado conteúdo, e esse trabalho tinha situações de pesquisa, que a gente tinha, na minha época não tinha computador, a gente tinha que ir para a biblioteca. Não tinha xerox, inclusive, tá, gente? A biblioteca não tinha xerox. Então você tinha que pegar uns livrinhos finos, umas enciclopédias Barça, Larousse, Delta. Barça. Hoje, outro dia eu vi uma Barça jogada no lixo. Volumes e volumes jogados fora. Aí o que acontece? Você sentava na biblioteca, rodeada aquele tanto de livro, aí você tinha que tirar 2 parágrafos de um livro, um de outro. A sua pesquisa era uma coisa de detalhe, mas o legal é que você tinha que dar coerência naqueles assuntos. Diferentemente do que a gente vê hoje, que eu vejo com uma grande perda, você pega um Ctrl+C, Ctrl+V e coloca lá. Onde é que está aquele senso de pesquisa tão necessário para o nosso aprendizado? Enfim, não vou entrar nesse mérito. E aí, tinha um negócio chamado prova. Para entender se você foi à aula, para entender se você fez os para-casas, você só copiou, para entender se você fez os trabalhos. O mais legal é o seguinte: gente, a prova vai ser o trabalho. Quem não fez ou copiou descabelava. Porque não tinha a mínima noção do que estava fazendo. Oi? Não aprendeu? Jogou a oportunidade fora. Então você ia para a prova. Às vezes, você ia bem na prova, porque sabia o que estava fazendo, estava num dia tranquilo, num dia sereno, com um resultado bacana na prova. Estudou, olha que legal. Você estudou para a prova, se preparou para aquela prova, sentou ali e deu o seu melhor. Estava num dia legal, você estava a situação. Coloca assim, você estava numa condição muito favorável a fazer aquilo. Você estava harmonizado, você estava dominando a matéria, estava tendo um dia tranquilo, fez uma boa prova. Nota bonita. Chega no final do ano, o que você faz? Próxima série. E acontecia casos de aqueles que copiavam, não faziam para casa, ficavam cozinhando galo, não prestavam atenção na aula, ficavam batendo papo. Para chegar na prova, o que ele dava? Tentava colar. Vocês tentava colar. E aí os caras são bons, viu? Eu vi tanto tipo de cola que vocês não acreditam. O pessoal tentava de todo jeito colar. Alguns tinham certo sucesso, outros nem tanto. Mas para a vida era um fracasso. Porque tentaram demonstrar um conhecimento que não possuíam. E a vida te cobra isso. O tempo todo. A gente que não percebe. Mas ela te cobra um conhecimento absorvido. Então eles foram. E ainda tinha aquele que estudava, na hora da prova, dava um brancão, não fazia nada. Mas isso aí não é estudar, aprender. Você tem que aprender as coisas. Como é que você adianta fazer uma prova? Se você
você não aprendeu. Mas o objetivo é isso aí, é aprender, é aprendizado. Estudar é só o caminho, é o caminho que você tem que trilhar para você chegar lá. Então você gosta, você ainda tem aqueles que não conseguiram fazer a boa prova. Agora, vamos chegar nesse nível espiritual? Não é a mesma coisa. Quer você fazer, aqui depois da chegada dele, você fazer. Tem que aprender, você fazer o mesmo. Imagina só, a vida é uma grande escola, no qual nós temos trabalhos, nós já falamos sobre isso hoje, nós temos para casa, nós temos pesquisas, no qual nós somos convidados a ter que buscar em vários locais referências sobre um determinado assunto para absorver conhecimento. Isso não é verdade? Tem hora na vida que a gente tem que dar esses pulos. Por exemplo, você precisa de tomar uma decisão sobre determinada coisa, você conversa com uma pessoa, você conversa com outra, você busca informação que já fez. E a gente tem prova. Você se prepara, vivendo certas situações, em dado momento da sua vida, você vive uma prova. Aquela prova que te exige a serenidade, que te exige o equilíbrio, para que você consiga utilizar aquele conhecimento que você angariou ao longo de certo tempo. Tanto que quando a gente engraçado, quando a gente pede Deus paciência, Deus vai tirar uma varinha de condão, vai dar uma bordoada na sua cabeça e falar: você tem paciência. O que ele vai fazer com você? Não entendi. Situações para testar sua paciência. Não, para desenvolver sua paciência. Testar sua paciência também. Olha, eu queria ser uma pessoa muito tranquila. O que você vai ter? A varinha de condão, dá uma bordoada na sua cabeça. Agora você tem paciência? Não. Você vai viver situações que vão te convidar a desenvolver a paciência. Por quê? O conquistado tem mais sabor. Qualquer um de vocês aqui já viveu situações que ganhou alguma coisa. Legal, bacana. Mas também já teve situações, ou terá situações que vai ter que suar a camisa, batalhar para conquistar aquilo. E eu vou dizer para vocês, eu já vivi as duas situações. É muito mais prazeroso aquela que você conquista. Você se sente melhor. Por quê? Você tem que despender energia, você tem que despender esforço, suor, dedicação para conseguir. E aí torna-se uma coisa legal, chama-se conquista. A gente tem que conquistar. Então vivemos num mundo que nos convida a todo instante a fazer reparações, que são as expiações. E também no mesmo mundo nós somos convidados a provar aquilo que a gente aprendeu. Sabe para quê? Para a gente ser promovido de escola e para uma outra escola. A gente não ia passando nas séries primárias, depois entrava no colégio e tudo mais. É a mesma coisa. Os mundos funcionam dessa forma. Tem os mundos primitivos, que inclusive esse aqui é um deles. Temos os mundos bem primitivos, vamos evoluindo. Depois nós temos os mundos de prova e expiação, que é a Terra atualmente, que vai ser promovido para o mundo de regeneração. Regeneração. Ou seja, a escola aqui vai melhorar. Se hoje nessa escola a gente ouve muita notícia ruim e poucas notícias boas, eu falo no nível disso aí, gente, usando a mídia, tá? Quando a mídia ela nos bombardeia o tempo todo, porque ainda vence isso com mais facilidade. Notícia, o mal ainda é muito evidente. O bem existe, mas não tão evidente. Quando a gente completar essa transição de prova e expiação para a regeneração, o que vai acontecer? Vai ser o contrário. O
o mal ficará menos em evidência e o bem estará em evidência. Não o mal não vai acabar, de forma alguma ainda. Ainda não está na hora dele, ele não acaba. Só que ele fica menos evidente, dá-se menos valor a falar disso. Vocês querem ver uma coisa interessante? Quando fala de um escândalo de corrupção, todo mundo fica de antena. Quando fala de uma guerra de história, todo mundo fica de antena. Mas ninguém fica de antena de saber que existe um missionário fazendo um trabalho de socialização numa comunidade carente, que existe um grupo que presta assistência a pessoas que estão enveredadas na droga, que ajuda famílias em situação crítica. Ninguém ouve isso. Agora, uma coisa legal, apesar de ainda ser um pouco distorcida, vocês lembram que a situação da chuva no sul, que fez aquela bagunça danada? Já prestaram atenção como se falou mais na solidariedade das pessoas? Isso já é um indício de melhoria. Em vez de ficar falando, choveu, água subiu, água desceu, água subiu, água subiu. Falou-se isso. Mas o que se ouvia muito falar é nesse sentido, de solidariedade. Ainda é tímido, mas já começou. Olha que coisa legal. Isso já começou. Quantas e quantas pessoas, eu estou falando das caras que realmente de coração fizeram a proposta, começaram a buscar alimento e tudo para mandar para o pessoal, juntar roupa, juntar material de limpeza, higiene, não dava para lá, nem conhecia. E estava pedindo para os outros. Olha que coisa bacana. Pegar as coisas tem jeito? Tudo tem jeitinho. Então a gente começa a perceber aí as transformações de prova e expiação para a regeneração. Então, gente, tem jeito. Nós vivemos num mundo atualmente que nos ensina certas coisas, mas nos cobra certas coisas, nos cobra algumas separações, mas nos dá a oportunidade de testar o nosso propósito. Prova e expiação. Alguma dúvida? Está tranquilo? Gente, vocês não entenderam absolutamente nada do que eu falei. É isso mesmo? Vocês ficaram com dúvidas? Um pouquinho, pelo menos um pouquinho. A gente fica, pelo amor de Deus, gente, senão o negócio não funciona. Tem que ter alguma dúvida, porque o que acontece? Quando a gente ouve, eu falo o seguinte, quando a gente ouve alguma palestra que em nós começa a gerar alguns questionamentos, algumas movimentações internas, quer dizer que já é uma transformação que está começando. Isso é bom. Eu entendi o que vocês falaram aí, que tudo bem, dentro do que a gente falou, vocês compreenderam. Mas quando a gente escuta algum assunto, e esse assunto já começa dentro de nós, começar a cutucar algumas coisinhas lá no cantinho, escondidinhos, que a gente estava lá tentando esconder, dá um choquezinho, dá uma mexidinha, que eu vi, não vou falar, mas eu vi muita gente com a mão na cara. Nossa, eu faço isso. Virando para o lado, virando para o outro, eu vi. Não vou falar, vocês não ficarem constrangidos. É extremamente normal, é bom, é um começo, é saudável. Ficamos felizes por isso. Então, pessoal, é de extrema importância que quando a gente discute um assunto, é natural que tenham dúvidas, tá? Fico feliz de vocês me ajudarem a gente a conversar um pouquinho. Esse assunto não se esgotou dessa horinha que a gente passou junto aqui. Esse assunto é objeto de muito estudo, de muita pesquisa, mas esperando do fundo do coração vocês tenham começado a compreender um pouquinho sobre esse assunto. É um comecinho, mas se isso já aconteceu, já é de muita valia. Tudo bem? Meus queridos, eu queria agradecer mesmo mais essa noite por esse amparo, essa proteção que nós recebemos aqui, agradecer a vocês por nos ajudarem a fazer esse estudo, porque não adianta ficar falando aqui igual papagaio se eu entender que vocês não estão conseguindo absorver. A história de Jesus falando para as pérolas aos poucos. Graças a Deus por isso, vocês conseguiram caminhar um pouquinho. Esperamos mesmo que isso possa ajudar vocês, talvez não agora, mas numa oportunidade futura.
E vamos agradecer o grande JC, Jesus Cristo. Vamos agradecer essa oportunidade maravilhosa que nos foi dada essa noite, porque sem Ele a gente não é nada. Então assim, Jesus, divino amigo, irmão maior, companheiro de todas as horas, agradecidos estamos, Jesus, por essa bênção, por esse amparo, por essa proteção, Jesus, que possam esses ensinamentos da noite nos ajudar-nos a tornar seres melhores. Ampara-nos, ó Jesus, os nossos caminhos, as nossas provações, para que possamos cada dia mais nos tornarmos conscientes das maravilhosas e benditas leis que nos regem. Jesus, rogamos pelo mundo que passa por tantas transformações rumo à bendita regeneração. Rogamos, Jesus, por aqueles que sofrem dos mais diversas atribulações, bem como por aqueles, Senhor Jesus, que vivem em situações tão intensas que não conseguem levar o pensamento ao Criador numa rogativa de amparo. Que tua misericórdia nos ampare, Jesus, nos guie e nos conduza sempre. E fica conosco, divino Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, aqueles que desejarem tomar um passe, por forma aqui à nossa direita, a gente só pede a caridade do silêncio. Vamos com Deus e paz profunda a todos.